Hoje, a grande honra de conversar com o Vinícius Ferraço, doutor Vinícius Ferraço, de chimarrão para chimarrão, Vinícius. Exato. O doutor pode deixar de lado, tá? Aqui a conversa é totalmente informal. Show de bola. Mas, Vinícius, antes da gente bater de papo, eu vou ter que apresentar um pouquinho da tua experiência aí, cara. Eu fiquei me perguntando como é que uma pessoa é capaz de fazer tantas formações diferentes e ser tão curioso e capaz de investir tanto em esportes, em bem-estar. Então, me permita, Vinícius, te apresentar 2 minutinhos. O Fica Vinícius à vontade. é bacharel em Ciências Econômicas, né, pela Universidade do Vale do Rio Sinos, é mestre também em Ciências Econômicas pela mesma universidade, é doutor em Direito, olha só, doutor em Direito, advogado e head do Ferraço Advogados, né, Vinícius, acredito que tu tenha Tá? uma equipe de advogados aí trabalhando contigo, né? Exato. E aí, no lado do esporte, o Vinícius, não chegando, né, todas essas conquistas aí do Vinícius, ele é ultramaratonista, com participações em provas de 250 quilômetros e 3 vezes no TTT 84 quilômetros. Realiza jejuns de até 100 horas e segue uma dieta carnívora. Olha só, pessoal, realiza jejum de 100 horas e faz todos esses eventos aí que exigem muito do corpo e da mente. Atualmente graduando de biomedicina, Vinícius. Exatamente. Exatamente. Fui obrigado a entrar na área da saúde. Que loucura, cara. Conta para nós um pouquinho sobre essa tua gana por informação, essa tua curiosidade imensa e inacabável. Vamos lá. Então, eu sempre fui voltado, né, para a área do conhecimento, né, a área do saber, né, e a área, quando a gente tem esse viés aí de estudar, a gente acaba estudando várias áreas, né, do saber. Então, foi sempre assim a minha vida. Eu entrei na área econômica, na área econômica eu já fazia um curso de direito, então não me dei por satisfeito em apenas iniciar o curso de Direito, e ali foi uma mudança na minha vida. Então, fui ao pós-doutorado, fiz 2 pós-doutorados, um aqui no Brasil, outro na Itália, e sempre com a atividade física paralelamente. Nunca, né, deixei de fazer atividade física. É válido destacar que a atividade física sempre esteve comigo, mas lá nos princípios, lá eu tive uma pequena crise de pânico em razão de todas aquelas mudanças da adolescência que traz essas mudanças de paradigmas, né? E lá eu comecei a fazer esteira, né? Então eu fui buscar, né, na produção de dopamina, serotonina e endorfina o remédio para aquele pequeno distúrbio que eu estava passando ali. Então, naquela época, eu muito predestinado, eu corria 1 hora na esteira todos os dias. Eu pesava 10 quilos a menos. Eu cheguei a ficar com 3, 4% de massa, de gordura no corpo, né? Então, eu era muito magro mesmo. Depois eu acabei conhecendo o CrossFit, e ali foi uma outra mudança de paradigma. Por quê? Porque o CrossFit ele traz várias valências, né? Ele mistura a atividade aeróbica e a atividade anaeróbica. Então, ali eu comecei a fazer muitos treinos, eu cheguei a ponto de treinar de madrugada, antes de começar as minhas atividades, meio-dia, quando todo mundo almoçava, e final da tarde, quando todo mundo chegava em casa. Então, eu cheguei a fazer 3 treinos. E bem quando o CrossFit chegou no Brasil, porque eu tinha um colega meu que tinha viajado para os Estados Unidos, entrou numa garagem lá e viu que o pessoal estava levantando peso, correndo, pulando, saltando, né? E eu sempre faço uma analogia com o CrossFit, que o crossfiteiro ele é um pato, né? Ele nada, ele corre e ele voa, faz um pouquinho de cada, né? E então eu comecei a treinar muito o CrossFit. E nesse intervalo de tempo, meio-dia, enquanto o pessoal almoçava, eu estava treinando. E me dei por conta que, como eu não tomava café, eu treinava de manhã, não me dava fome, né? Eu já acordava cedo, eu tomava um café preto e ia treinar.
E aí voltava do treino, aquela correria de tomar banho, botar roupa e ir para o escritório, eu acabava não tomando café. Meio-dia eu voltava, porque todo mundo chamando, vamos treinar, tá todo mundo chegando. Eu chegava atrasado um pouco, mas treinava meio-dia também, em jejum. E eu comecei a perceber que o meu corpo, ele não precisava do carboidrato, né? Então, a partir dali, isso já faz uns 8 anos, que eu me dei por conta que o carboidrato não era extremamente necessário para treinar. Então, comecei a fazer a prática do jejum. E comecei a fazer um jejum de um dia, e foi aumentando, né? Então, com o decorrer da minha vida profissional também, não tive mais, né, tempo de treinar 3 horas por dia. Hoje o meu treino é 1 hora por dia, dependendo também, né, da minha programação que eu faço, né? Eu não tenho nada assim planilhado, eu tenho somente na minha mente que eu treino todos os dias, independentemente quando eu estou em jejum prolongado ou quando eu estou em jejum, que é o meu jejum normal, como eu estou agora, de aproximadamente aí 16 horas, nesse horário de meio-dia. Então, o jejum desde 8 anos ele me acompanha, né? Não foi nada que eu fui buscar em teorias, que eu fui ver alguém fazendo, eu comecei por conta. Eu me dei conta que eu não precisava disso, né? Não precisava de alimentação, né? Então, o jejum ele entrou assim na minha vida, ele entrou na minha vida, né, justamente fazendo exercício físico. Então, um breve histórico do jejum na minha vida aí, Gabriel. Interessantíssimo, Vinícius, porque a maioria do pessoal que eu converso, geralmente tem um gatilho, de motivação para começar no jejum, né? Muitas das pessoas dizem assim: "Ah, eu segui o Alessandro Medeiros lá, que é o atleta carnívoro, que fez", Exato. exatamente, fez alguns eventos aí em jejum e se mostrou interessado. No teu É, caso não, já foi muito e aí, tempo, Gabriel, né? eu costumo dizer, eu sou bem antes do Medeiros, bem antes. Em termos de atividade física em jejum, Sim, zero, somente com água, né? sim. Mas é interessantíssimo, né, Vinícius, porque, assim, ó, você segue uma dieta carnívora, pelo que eu pude ver também, uma estratégia carnívora, e geralmente quem segue uma dieta de low carb, acaba fazendo o jejum de uma forma inconsciente, né, assim: "Ah, passou o café da manhã, beleza, passou o café da manhã, eu vou sentar na hora do almoço e vou comer, ali, bastante proteína, vou comer uma gordura animal boa e tal, e vou ter energia para o resto do dia". Tem gente que faz o one meal a day, né, Vinícius, e tá Sim, suficiente isso, né, tem um prato bem servido e se alimenta bem. E é uma quebra de paradigma, né, Vinícius, porque, eu passei pela obesidade, né, então, quando a gente está numa dieta aí lotada de carboidratos, é muito difícil sair desse ciclo, né. E você, pelo jeito, já teve uma saúde, muito mais bem investida desde cedo, então é uma abordagem interessante de escutar uma pessoa que já fazia jejum sem mesmo precisar, assim, em termos de emagrecimento falando, né. Quais sim. os benefícios, Vinícius, que tu percebia, assim, que te traziam em treinar em jejum? Porque tu falou crossfit exige muita energia, muita força, muita explosão, né. Como é que você não sentia carência aí de um lanche antes do treino? Vamos lá. O que eu sempre faço um disclaimer, né? Que antes eu sempre busquei testar aquilo que eu faço hoje, né? E eu não testo simplesmente pelo meu condicionamento físico, eu testo em exames, né, de sangue, em marcadores. Por isso que eu entrei, né, na biomedicina, pelo menos para eu ter a autoridade de falar, né, sobre aquilo que eu pesquiso muito, né? Então, eu sempre faço esse disclaimer para as pessoas que escutam, né? Ele faz jejum, eu vou fazer também. Gabriel, como um médico, sabe que não é simples assim, né? Tem pessoas que elas estão sempre com uma dieta rica em carboidratos, tá? Então,
tem uma série de implicações uma pessoa começar a fazer jejuns de 24 horas, de 36 horas, isso pode ter implicações técnicas, né? Uma pessoa que tem um nível de insulina muito elevado, ela está sempre quebrando carboidrato para a produção de energia e muitas vezes ela não consegue entrar em cetose, né? Por várias razões. Uma delas é o próprio fígado estar produzindo, né, o açúcar, então, a glicose. Então, tem pessoas que têm dificuldade, e eu digo, o jejum é um treino. Assim como a gente treina, né, perna, num leg press, para ter umas pernas mais enriquecidas muscularmente, nós temos também de treinar o jejum. Não é algo que qualquer pessoa saia fazendo. Por isso que eu faço esse disclaimer. Mas, voltando à pergunta, hoje, né, eu faço rigorosamente um controle por marcadores. Então, Quais são os principais exames que tu faz, Vinícius? eu faço hemograma, eu acompanho a minha cadeia glicêmica, que eu faço insulina, glicose e hemoglobina glicada. Eu faço o acompanhamento da cadeia de colesterol, justamente porque eu tenho uma preocupação com o colesterol. Meu colesterol, eu sempre tento deixar ele em níveis mais altos, uma vez que eu entendo que colesterol não é ruim isoladamente, embora muitos profissionais da área da saúde, eles olham o colesterol como um mal, né? Então, eu acompanho o colesterol. Então, esses são os marcadores pilares que eu acompanho durante o meu jejum, né? Justamente para que eu não tenha ali distúrbios da minha cadeia ali glicêmica, porque isso é um risco durante um jejum prolongado, né? Faço a reposição de eletrolíticos durante os jejuns, isso é muito importante para quem deseja fazer jejuns prolongados, e isso eu trago das minhas provas, né, de ultramaratona, que durante as provas eu faço o uso de água com sal, eu faço a reposição desses eletrolíticos, não com repositores aí que estão no mercado. A minha reposição é água alcalina com sal. É isso. Reposição raiz, vamos chamar. Exatamente. Então, muitas vezes, eu costumo dizer que pessoas vão olhar e vão dizer, isso é uma loucura, né? Claro que uma pessoa que vem inflamada, que vem retida durante décadas, ela não pode entrar, por exemplo, numa atividade física de modo abrupto e nem começar um jejum de modo abrupto, né? Muitas pessoas nas redes sociais, elas me perguntam, mas qual é o suplemento que eu preciso fazer básico? Eu digo, você não tem de fazer uma suplementação básica, você tem de fazer um exame de sangue, procurar um profissional de saúde, costumo sempre direcionar a um profissional da saúde integrativa, né, que tenha mais uma linha teórica como a minha, né, para que faça primeiro um exame de sangue e veja aonde estão as inflamações, para Perfeito. depois fazer a suplementação. Então, o meu jejum é sempre guiado, quando eu faço o jejum prolongado, eu faço controle de glicemia, eu faço o controle da cetose. A minha cetose ela entra mais cedo, justamente por causa da minha rotina, né? Tem pessoas que têm dificuldade em entrar em cetose, né? A minha glicemia também, ela fica totalmente controlada no jejum prolongado, ela fica em torno de 80, 82. Então, os parâmetros eu vou acompanhando durante o jejum. Perfeito, Vinícius. E quantos dias e quão regular você costuma fazer esses jejuns prolongados? Tudo depende da minha rotina. Tem vezes que eu começo um jejum e vou até 24 horas, 36 horas. E eu costumo dizer, eu não sinto isso, por quê? Porque isso é um hábito meu, né? Muitas pessoas me chamam nas redes sociais, mas como é que eu faço um jejum de 24 horas?
tudo depende também da rotina, né, do teu ambiente, né? Um pai de família, uma mãe de família, tem que fazer comida para o filho, que tem que fazer uma janta para o marido ou para a esposa. É difícil tu olhar um prato e não ter vontade de comer, né? Isso também tu tem que trabalhar com a tua mente, não somente, né, com a educação do jejum, porque tu bem sabes que nós temos dois cérebros, o intestino e É. o nosso cérebro, e eles se comunicam o tempo todo, né? E é visual. Se você vê uma comida, você vai comer. Eu tenho essa habilidade de quando eu estou, vou fazer um jejum prolongado. Eu posso ver o meu prato preferido, que é uma picanha, e não comer. Mas isso é treinamento, né? Isso é treinamento. Como eu disse, um ultramaratonista, ele não sai fazendo uma ultramaratona de um dia para o outro. Ele treina muito isso para conseguir. Exatamente, tem toda uma preparação para chegar no dia da ultramaratona e não sentir nenhum efeito colateral. Principalmente para quem quer experimentar. O que eu vejo muito nos eventos aqui, Vinícius, é assim, ó, o pessoal vai correr uma maratona, se prepara bem e tal, e daí no dia do evento tenta um novo suplemento no dia do evento. É um sachêzinho de glicose que o patrocinador está oferecendo no dia do evento e passa mal, porque não treinou com aquilo lá, não está habituado. E o jejum é a mesma coisa, né, Vinícius? Quando a pessoa não está seto-adaptada e vai fazer uma maratona, uma ultramaratona ainda, que é um evento com uma dificuldade extremamente maior do que uma maratona normal, então, na verdade, tu tem que treinar e se preparar muito para isso. Qual que é a tua preparação, Vinícius, para uma ultramaratona? Quanto tempo você precisa para chegar no dia do evento bem? Ou quanto tempo você precisou na primeira vez? Talvez essa seja a melhor pergunta. Vamos estabelecer aqui um início, né? Como que eu entrei na ultramaratona? Né? Eu treinava rigorosamente todos os dias corrida, né? E eu vou para a praia, eu corro todos os dias. Então eu corria e certa vez eu vi dois corredores, senhores de idade, correndo. Então eles corriam, passavam por mim. A gente treinava no mesmo horário. Quem gosta de correr, acorda cedo e vai correr, né? Porque na praia, quando tu vai correr à tarde, tem muita gente. Então é melhor correr pela manhã. Então eu encontrava eles correndo, né? E uma vez eu encontrei eles no chuveiro. Eu conversei com eles. Eu disse, por que vocês correm e caminham? Correm e caminham. Eu vejo vocês correndo em alta intensidade e caminhando. Aí ele disse, não, que a gente treina para a TTT, que é uma prova aqui no Rio Grande do Sul, que é 84 quilômetros, né? Muitas pessoas fazem revezamento e tem a categoria solo. Tu sai da Praia de Torres até Tramandaí correndo, né? Então, eu achei aquilo ali surreal, né? Mas aquilo ali ficou no meu subconsciente. Eu disse, se esses caras conseguem, eu também um dia vou conseguir. Mas eu não tinha corrido nem uma maratona, só para ter uma ideia. Então, eu corri uma meia maratona. Escrevi na meia maratona de Porto Alegre, fui com um casal de amigos meus, e inclusive ela era nutricionista, né? E eu fui com eles e disse, eu estou em jejum. E ela disse, mas tu é louco, como é que tu vai correr uma meia maratona em jejum? Ela estava comendo um sanduíche desse tamanho, assim, no carro. E eu disse, eu estou errado, né? Isso faz uns 5 anos que eu comecei a correr provas, né? Aí eu disse, eu tenho que torcer para eu não passar mal nessa meia maratona. Mas eu corria, né, rigorosamente todos os dias naquela época, como modo de treinamento, mas assim, treinamentos de 5 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros, porque muito se ouve, né, de planilha, de assessoria, de treinos intervalados, como é que é, os longão, que eles chamam, no sábado, né? Os treinos de tiro, curta distância. Exatamente. Então, eu fui para a meia maratona. Corri, cheguei antes deles e perguntei a eles, por que vocês demoraram tanto? Porque a gente teve que ir no banheiro. É óbvio, né, que isso, de fato, eu não entendo. Eu converso com muitos colegas, com muitos colegas, eu digo, porque são da área
né? São da área da saúde. Nutricionistas que falam, bom, eu tenho que suplementar o meu atleta porque ele vai correr uma maratona. Então, eu corri e ali me despertou esse insight. Eu disse, eu corri 21 quilômetros bem, não comi nada, só usei as águas e isotônicos da prova e fui bem. E aí, depois eu fui me desafiar para uma maratona em Florianópolis. Foi a minha primeira maratona. Porque nessa meia maratona eu vi alguns senhores com uma bandana na cabeça, né, bem mais velhos que eu, com, vou dizer assim, 42 quilômetros. Eu quero ter essa bandana aí também. Não, se eles têm capacidade para isso, eu também tenho. Então, tu me perguntou do treino. Eu nunca fiz um treino para uma maratona, já respondendo, para uma ultramaratona. Então, eu corria maratona de Florianópolis, depois comecei a correr de Porto Alegre, depois corri a maratona do Vinho, a maratona da Serra do Rio do Rastro, e fui fazer a ultramaratona de 48 quilômetros, de Torres a Capão da Canoa. Eu corri essa ultramaratona e fui convidado para correr a TTT. A minha primeira TTT. Fiz a minha primeira TTT e fui convidado para correr a Uphill Running, que é 250 quilômetros na Serra de Santa Catarina. E lá nós saímos do cume, né, da Serra do Rio do Rastro, descemos por São Joaquim, passamos na Serra do Corvo Branco e voltamos para a Serra do Rio do Rastro. Só que eu cheguei lá de paraquedas, né? Eu havia corrido a outra maratona de 48 quilômetros, a de 84 quilômetros, e fazendo meus treinos diários normais. Eu não fazia longão, eu não fazia planilha, eu permanecia com meus treinos de força e com meus treinos aeróbicos por meio da corrida. Só para o pessoal ter mais uma noção dos teus treinos aqui, eu vou botar uma foto tua aí. Esse é um treino normal, né, Vinícius? Exato, exato. Eu faço isso, porque lá do CrossFit eu trouxe esse viés na minha cabeça que é sempre buscar essas valências, né? Então, fazendo, né, uma menção àquilo que tu disseste, que o corredor ele sempre busca suplementação via gel, via carboidratos ao longo da prova, né? E então na Serra do Rio do Rastro eram 49 ultramaratonistas. E lá estavam campeões brasileiros de ultramaratona que foram convidados. Eu cheguei lá de paraquedas. E eu passei o ano todo dizendo que eu não ia para a organização da prova, né? Porque precisava carro de apoio, precisava toda uma infraestrutura, né? Só que eu não dizia para o organizador, o Márcio da Uphill, que eu não iria fazer. Eu estou organizando, estou vendo como se eu vou ter agenda, se não vou ter. Isso, resumindo, chegou no último dia, que era o dia de definição, eu não consegui falar com ele. E ele disse, Vinícius, não tem mais como voltar atrás, eu não tenho como chamar o outro atleta, tu vai ter que ir. Você já está na lista. Daí eu disse, então tu tens que ver alguém que vai dividir o apoio comigo. Ele conseguiu o Magno, que é um ultramaratonista do Rio de Janeiro. Nós dividimos o apoio e eu comecei a prova. Aí todo mundo se apresentava com seus títulos lá de ultramaratona. Quando chegou na minha apresentação lá, eles disseram, Vinícius Ferraço, ultramaratona de 84 quilômetros, que para mim já tinha sido assim um grande desafio. Eu fui lá para a Uphill de 250 quilômetros. E a preparação de todos os atletas, sem exceção, né, eram porta-malas ricos em carboidratos, né? E depois eu vou fazer uma menção aí, né, ao
ao grande triatlon, campeão mundial de triatlon, que está, né, mudando toda a sua dieta por causa de problemas aí de diabetes tipo 2. Mas dando seguimento, eu fui para a prova. E como eu estava no meio de 49 corredores expert, via que a alimentação deles era assim, eu nunca mais tinha provado da tal Coca-Cola e de Guaranás. Então, no primeiro dia, todos eles me diziam, Vinícius, tem que tomar Coca-Cola. Eu disse, não, Coca-Cola eu não vou tomar. Aí eu tomei Guaraná ao longo das provas. Tomava gel. Então, isso foi no primeiro dia, no segundo dia, né, fazendo suplementação de carboidrato e glicose, a base de todos eles. Só para explicar um pouquinho para o pessoal, Vinícius, a dificuldade da prova, são 250 quilômetros divididos em 3 dias, é isso? Em 4 dias. Primeiro dia foi 72, segundo dia nós passamos por uma altimetria de subida de 1.500 metros, descemos 1.500 metros e subimos 1.500 metros, aí foi 65 quilômetros. No terceiro dia, mais 70 e alguma coisa. E no último dia era uma maratona de subida na Serra do Rio do Rastro. Para quem conhece lá, sabe que a Serra do Rio do Rastro ela é bem desafiadora. Meu sogro fez de bicicleta e já foi desafiadora o suficiente. E o que aconteceu no último dia? Como eu não estava acostumado com aquela alimentação, né, no quarto dia atacou meu fígado, que foi o último dia de prova. Algo que nunca tinha me acontecido. Então, naquele último dia de prova, eu corri literalmente com o estômago vazio, eu não tinha absolutamente nada. Foi o dia da desintoxicação. Né? E resumindo, de 49 corredores, somente 36 terminaram a prova. Né? Dentre esses corredores ultramaratonistas que saíram, tinham ultramaratonistas muito experientes. Né? E hoje eu concluo que é exatamente isso que leva esses resultados, né? O uso maciço de maçante de carboidratos, né? Porque hoje o atleta ele pensa muito em resultado, ele não pensa em saúde, né? E a dieta, aí eu chego na dieta carnívora, que o que a dieta carnívora tem demonstrado hoje em dia? Que nós não temos a necessidade de consumir carboidratos. Né? E isso é brigar, eu costumo dizer que isso aí é brigar contra o mundo. Ninguém está acostumado ou pronto para escutar essa mensagem, né, Vinícius? Exato, é brigar contra o mundo. Recentemente, né, agora foi lançado uma série ali no Netflix sobre somos o que comemos, né? Então, ele faz uma pesquisa de gêmeos que, em tese, têm o mesmo DNA, então eles dão uma dieta carnívora para um e uma dieta vegana para outro. E ali mostra, né? Eles tentam mostrar que a dieta vegana ela é melhor que a dieta carnívora. Porém, todos os indicadores ali, eles fizeram indicadores de colesterol isoladamente, que é uma maneira errônea de medir o comportamento da cadeia de colesterol nossa, mas fizeram isoladamente o colesterol, não fizeram a cadeia glicêmica, né, porque a dieta carnívora mostra que nós temos baixo nível de glicose no corpo, que isso é extremamente fundamental para o bem-estar. Eles fizeram mais indicadores de doenças para o Alzheimer e tamanho de telômero, longevidade. E todos os marcadores demonstraram pequenas modificações. Agora, todos nós sabemos que a dieta vegana
né, que é uma dieta em voga no mundo todo, em razão dessa também equivocada, também equivocado entendimento que a criação de gado também faz mal, né, para a nossa camada de ozônio. E então eles chegam à conclusão final que o veganismo é melhor. Porém, o veganismo, todos nós sabemos, que tu tem uma redução da tua massa muscular. E quando a gente tem uma redução da nossa massa muscular, a gente tem uma grande tendência ao longo prazo de desenvolver sarcopenia. Desenvolvendo sarcopenia, a gente não tem mais receptor de insulina. Não tendo receptor de insulina, a gente tem a probabilidade de desenvolver doenças da diabetes. Então, isso não foi falado na série. E o que eu Todas as trago... doenças neurodegenerativas, né, Vinícius? Na verdade, Alzheimer também está associado com resistência à insulina, Parkinson, a gente sabe que está associado produção. também. Exato. Então, tudo isso, né, eles não trazem. Então, isso se torna muito nebuloso para o leigo, para aquele que só recebe a informação que está na rede social, numa minissérie. Então, nós recebemos muitas informações equivocadas, né? E da própria indústria, né? Então, essa minha experiência, né, da ultramaratona demonstrou que nós não temos a necessidade, né, de ter reposição de carboidrato, né? Eu trabalhei nesse último dia e aí foi o meu start, que eu entendi que o nosso corpo pode produzir energia não a partir da quebra do carboidrato que se transforma em glicemia dentro do nosso corpo, mas sim da quebra da gordura do ácido graxo para a produção de energia. Claro que isso não, mais uma vez, isso é um trabalho, isso é um treino. A gente não sai quebrando gordura, ácido graxo no primeiro jejum. Não, com certeza é um treino, é uma transformação, né? O pessoal... Isso é importante destacar. Com certeza, o pessoal vê, né, Vinícius, o pessoal fazendo uma semana de jejum, 10 dias de jejum e acha muito fácil. A primeira pergunta que eu recebo é: Gabriel, emagreceu quantos quilos em 10 dias de jejum? Eu digo, perdi 10 quilos, mas 20%, estudos mostram, né, que 20% é um reganho, principalmente por causa Sim. da hidratação, né? E aí o pessoal diz, beleza, então vou fazer um jejum de 10 dias, aí vou emagrecer o que eu preciso emagrecer, ficar no peso ideal. Eu digo, não faça isso, gente, não faça. É a pior coisa que você vai fazer, porque você vai ter o reganho total do peso perdido, e depois, se não mudar os hábitos alimentares, né, Vinícius, a gente sabe disso, vai ter ainda um reganho muito maior do que a perda e os benefícios, né, e vai estragar totalmente o metabolismo, vai afetar a tireoide, vai afetar vários órgãos do seu corpo de forma negativa, né. Exatamente, porque é como eu falei, né? Uma pessoa que ela... Por que a pessoa busca o jejum? Primeiramente, ela não busca o jejum ligado à saúde. Ela busca o jejum em termos estéticos. Isso é a regra, né? Porque até os profissionais da saúde, eles não falam para a pessoa, para de comer. Dá um tempo para o teu corpo. Ele tenta fazer uma dieta low carb, alguma coisa do tipo, essas que estão em voga, né? Eu costumo dizer, tem muitos colegas, né, da área da nutrição que eles dizem, né, da dieta, que eles colocam frutas, que eles colocam pães integrais, sementes, quando na verdade isso aí está sempre mantendo a tua glicemia alta. E hoje, o que impede as pessoas de emagrecer é elas estarem com a insulina elevada, né? E os médicos, eles não falam para as pessoas, faça um jejum, porque nós vamos devagar colocando isso como um remédio. Não.
Então, eu sempre costumo dizer, uma pessoa que está sobrepeso, uma pessoa que está inflamada, né, ela está retida justamente por causa do sistema que ocupa o corpo dela. Né? Quando ela está com o nível glicêmico dela, ela desenvolve lá, né, nos tubos proximais, lá uma interrupção, né, da passagem de sódio. Ela tem uma retenção de líquido. E muitas pessoas dizem, não me senti bem no jejum que eu fiz. Mas quanto tempo você fez jejum? Eu fiz 24 horas. Claro, você pode ter, por exemplo, desenvolvido uma hiponatremia, que foi a excreção em excesso de sódio, porque você vinha retido, parou de usar o carboidrato e acabou fazendo o inverso. E é o Então, erro mais comum que eu observo do pessoal que vai malhar em jejum, né, Vinícius, é a falta de reposição de eletrólitos também do pessoal que faz jejum prolongados, né, mesmo sem exercícios, o pessoal não repõe eletrólitos, daí sente dor de cabeça, fadiga, desânimo, falta de energia, e daí culpa o jejum em si, né, eu digo, não, pessoal, se vocês fizerem certo, talvez a experiência de vocês vai estar diferente. A gente também tem que falar, né, Vinícius, que talvez não são todas as pessoas que se adequam de forma certa ao jejum, mas é um processo, não existe se tornar experto no jejum do dia para a noite, são anos de treino, né? Como criar músculo, né, Vinícius? Quanto tempo você precisou para criar todo esse shape aí? Exato, e aqui eu faço uma observação, né? O Lionel Sanders, que foi que é o popstar do triatlo, né? Agora na temporada de 2025, né, ele identificou que ele estava com diabetes tipo 2. Olha só. Porque ele colocou, né, o medidor de glicemia no treino dele e viu que a glicose dele estava entre 120 e 125, a hemoglobina glicada dele. Por quê? Porque o treinador dele, um expert em atletas de ponta do triatlo, ele fazia uma reposição de carboidrato muito maior que ele queimava. Uhum. Sendo que ele, por hora, ele literalmente evaporava com 60 a 80 gramas de carboidrato por hora. Então, veja, é um volume assim que é só em nível de atleta mesmo. Né? Tanto é que ele corria lá, ele pedalava 240 quilômetros em 8 horas. Isso é algo fora do comum. Tanto é Uma que ele média de 30 km por hora. ele é o popstar do triatlo. Então, aí muitos vêm e dizem isso. Eu digo, eu sempre fui muito pragmático, por isso que eu sempre testei o que eu fiz. Né? Para aquele gaiato que vem e dizer assim, isso não funciona, eu digo, não, funciona em mim. Né? Eu tenho embasamento disso. Então, isso que eu faço já há aproximadamente 5 anos, né? O Lionel Sanders, que é um atleta de ponta, ele conseguiu ver isso agora. Por quê? Porque ele viu que ele estava doente. Tanto é que a edição lá do trem, que acho que é a 247, ele diz, eu não quero morrer cedo. Nossa. E foi impactante no meio, entendeu? Uhum. E isso eu vou dizer, vai mudar muito na área, porque o triatlo reúne bicicleta, corrida e natação. E todo mundo fica ligado nessas 3 valências. Uhum. O cara que corre, ele olha o triatlo. O cara que nada, ele olha o triatlo. O cara que pedala, ele olha o triatlo. E quando o expoente vem dizer, eu vou mudar a minha alimentação para uma alimentação carnívora, isso é um sinalizador. Com certeza. E falando de alimentação carnívora, Vinícius, qual foi o teu gatilho para se interessar pela carnívora? Porque você já vinha de uma estratégia saudável, né? Você já comia super saudável, já treinava bastante desde muito jovem. Então você não teve essa necessidade da perda de peso, ou seja ela qual for. Qual foi o teu interesse pela carnívora? Bom, primeiro que nós somos do mesmo chão, né? E o Rio Grande do Sul aqui, o gaúcho que não sabe fazer um bom churrasco não é um gaúcho, né? Verdade. Então, assim, desde sempre, né, a carne sempre esteve presente, né? E eu costumo dizer, né, Charles Darwin, quando ele passou no Rio Grande do Sul,
ele viu que o povo gaúcho, ele comia muita carne, charque, né? E era um povo magro. E ele identificou que a dieta carnívora trazia benefícios, né? Então, né, eu fui criado, todos os gaúchos, eles são criados comendo carne, né? Mas o estralo que me deu da carne foi aproximadamente aí 4 anos, 3 anos atrás, tá? Que eu não fazia, Deixa eu só pegar o meu carregador aqui, 1 minuto Tá bem? do Não, tranquilo. computador, senão eu vou perder a bateria. Enquanto isso, tomando um chimarrãozinho aqui, ó, que bom, a primeira live aí, tomando chimarrão com o entrevistado, que interessante isso, viu? Direto da Alemanha tomando um chimarrão, né? Conexão Karlsruhe Porto Alegre, que joia. Nós vamos estar aí daqui 2 semanas, nós estamos descendo para o sul também. Então vamos marcar um churrasco aí. Aí eu comecei, né, a fazer uma dieta. Eu comecei com uma dieta low carb, né? Eu não faço, por exemplo, assim, a minha dieta não é somente carnívora, né? Por quê? Eu costumo dizer, para a gente ter uma vida saudável, a gente nunca vai conseguir ter essa vida saudável 100%. Né? A gente vai ter 70%, 80% bem feito e 20% ali não vamos jogar tudo fora, mas a gente vai sair um pouco da regra, porque nós somos humanos, né? Então, isso é importante todo mundo ter ideia. Não adianta olhar aqui a live e dizer, pô, ele é perfeito. Não é isso, né? Eu também tenho, né? Eu como também batata doce, eu como polenta, eu como aipim, faço uma seleção de carboidrato raiz, né? Por quê? Porque eu vejo que o carboidrato bom ele tem que estar debaixo da terra, ele não está na prateleira. Então, essa é a observação, né? E eu costumo dizer, todo mundo que me acompanha aqui, que quer perder peso, eu digo que tu vai perder peso comendo bem, né? E depois também a gente pode fazer uma live sobre ordem dos alimentos, que a pessoa também emagrece, somente organizando o alimento. Então, eu comecei isso há uns 3 anos atrás. Por quê? Porque eu comia, né? Eu comia churrasco e via que eu ficava satisfeito. Eu treinava, eu entrava em jejum. Então, isso foi acontecendo naturalmente, Gabriel. Eu não fiz assim, vou começar uma dieta carnívora agora porque um nutricionista me indicou, um médico integrativo disse que é bom. Não, sabe? Tem muitas coisas, né? Eu não vou dizer que eu criei, né? Mas muitas coisas que eu já faço há muito tempo, né? Hoje, talvez até pelas redes sociais e por aquilo que eu publico, né? Começa a dar alguns start nas pessoas. Porque há muito tempo eu como carne, eu faço jejum, eu faço treino na água, eu faço sauna, eu saio da sauna e vou para a água gelada no inverno, né? Então, todas essas questões, elas foram surgindo gradativamente, né? Hoje, por exemplo, né? Hoje todo mundo fala muito bem do azul de metileno. O azul de metileno, eu pesquiso ele há mais de 2 anos, que foi na época da pandemia ali, que o azul de metileno entrou. E a minha fonte de pesquisa foi a Argentina, porque a Argentina já estava mais à frente. Muito tempo na frente, né? E agora artigos científicos vêm aparecendo do uso do azul de metileno. Suplementações, né? Vitamina D, 1K2, vitamina metilcobalamina, metilfolato para redução de homocisteína, né? Controle do colesterol, né? Eu trago o exemplo da minha mãe. A minha mãe, todos os médicos dão civastatina para ela tomar. Não toma. Por quê? Porque os triglicerídeos dela é baixo. Ela não tem risco cardíaco. Mas hoje,
tu como médico, tu sabe disso. Em regra, chega no consultório um paciente com colesterol elevado, vai dizer que tem que tomar cilastatina, que tem que parar de comer carne, que tem hipertensão por causa do consumo de carne, quando não tem nada a ver com isso. Eu gostei que tu comentou da tua preocupação com o colesterol no início da live, né? Mas daí tu complementou dizendo que eu cuido para deixar meu colesterol sempre muito alto, né? E é alguma coisa que a pessoa não está preparada para escutar, né, Vinícius? Outro dia eu fiz um post também no Instagram ali falando do mito do colesterol e passei recomendação de um livro excelentíssimo do Dr. Sinatra, né? O mito do colesterol, traduzido inclusive para português, está disponível na Amazon. E um outro gatilho, só para pegar esse ensejo aí do colesterol, o gatilho também para mim pesquisar muito o colesterol foi a doença degenerativa do meu pai, que iniciou há 5 anos atrás. Ano passado, em dezembro, nós perdemos ele, mas lutamos muito com muita suplementação. A gente fazia exames, marcadores para analisar, e o colesterol dele era baixo. O colesterol dele rodava em torno de 120, 130. Nós sabemos que o nosso cérebro precisa de gordura, água e gordura, né? E hoje as pessoas se preocupam muito isoladamente com o colesterol. Eles não fazem relação de risco entre APO1 e ApoB, eles não fazem a relação entre triglicerídeos. Então, isso eu sempre fui muito curioso, por isso que hoje, né, depois de superar aí, né, todos os degraus na área do direito, né, eu fui buscar a biomedicina justamente para fazer análise, né, de marcadores, que eu costumo dizer, um hemograma salva uma vida, né? E um dos marcadores também que eu costumo testar no longo do jejum, não sei se tu já fizeste isso, Gabriel, é analisar os leucócitos, né? Porque o jejum prolongado, né, ao final, se tu fizeres um exame de sangue e levar para um médico, ele vai dizer que tu está doente, porque teus leucócitos vão reduzir abruptamente. Por quê? Porque quando nós iniciamos a autofagia, nós temos a eliminação das células ruins. E isso é o fenomenal de um jejum, porque ele tem, a cada dia que passa de um jejum, tu vai tendo redução, tu vai entrando em cetose, tu vai parar de elevar a tua insulina, tu vai começar a queimar gordura, depois tu começa a produzir hormônio do crescimento, depois tu começa a matar tuas células ruins. Então, tudo isso são os benefícios que a gente vai experimentando, né, com o jejum. E eu trago um caso aqui, pragmático também, do jejum. Nós fizemos uma palestra, eu e uma colega. Ela teve tumor de seio, com metástase no pulmão. Ela fez o tratamento de quimioterapia, radioterapia, mas ela teve um ganho de peso de 30 quilos. E ela buscou com o jejum a redução de peso. E com isso também auxiliou ela no combate das células ruins. Então, como eu disse, por que eu faço o exame de sangue durante o meu jejum prolongado, o hemograma? Porque os meus leucócitos, eles variam de 4.200 quando eu inicio para 3.500, 3.400. Então, o que é essa? Por teu conhecimento, tu sabe que isso daí não é um problema, né? Ele até é um ponto positivo, né, Vinícius? É uma varredura, né? Exato, é uma limpeza, né? Então, eu sempre fui testando, né? Porque eu costumo dizer, como eu não sou, né, eu estou um profissional da saúde, eu estou estudando, né? Eu passei muito tempo sem ter, por exemplo, a autoridade de dizer algo, porque eu não era da área da medicina. Então, isso que, né, fez eu entrar na biomedicina, e depois eu vou seguir estudando outras áreas também. Uma outra área que me chama muita atenção
é a farmácia, porque a gente trabalha muito com a parte química, né, do corpo, que é muito relevante, né? E o Brasil tem aquela beleza, né, Vinícius, da farmácia de manipulação, porque daí você consegue fazer os ajustes finos, né, que você precisa, né? Exato, Claro, exato. com acompanhamento médico profissional e de qualidade, né? Você consegue fazer realmente o fine tuning que a gente diz. Aqui na Alemanha é muito difícil, não existe farmácia de manipulação. Então, a maior dificuldade para mim hoje é justamente fazer esse controle mais de perto. Cada vez que a gente vai para o Brasil, a gente faz todo o controle lá e a reposição das vitaminas Isso, que precisam. isso é importante, só que tem que ter um profissional que saiba disso. É. Esses dias me chamou uma moça dizendo que ela estava suplementando vitamina B12 e ela fez o exame de sangue dela e a vitamina B12 dela estava em 300 após suplementação de 2 meses, indicada pelo médico. Aí eu disse a ela, ó, faz o uso, indiquei a ela uma farmácia de manipulação que eu utilizo de Minas Gerais, faz o uso de metilcobalamina e metilfolato, porque talvez tu não esteja fazendo a metilação. Ela fez o uso em 1 mês. A vitamina dela foi para 1.100. E ela foi no médico, o médico disse que a vitamina dela estava muito alta, ela deveria baixar rapidamente. É igual a vitamina D3, né? O pessoal tem medo da vitamina D3 alta, eu não Exato, entendo ainda. exato. Então, Eu como passei por uma cirurgia bariátrica, Vinícius, 2005, eu fiz na PUC, aí em Porto Alegre, na verdade, uma cirurgia bariátrica, eu cheguei a 172 quilos. Aí, então, eu tenho carência ainda maior, né, de vitamina B12. Sim. Então, é exatamente isso que tu falou aí. E, adicionalmente, eu trago as ampolas também de injeção, uma vez por mês, é uma injeção aí para fazer uma reposição bem boa. Mas eu nunca vi nenhum caso de problema de saúde por ter vitamina B12 alta, não. Não, tanto é, né, que tem protocolos, né, com altas doses de vitamina D3, mas eu sempre falo, primeiro o exame de sangue, um profissional da saúde, da medicina integrativa e a suplementação. Eu vi que a Anabela, ela fez uma pergunta aqui bem interessante, né, sobre o dímero D, né, se a dieta carnívora influencia nos valores do dímero D, né? O dímero D, ele demonstra, né, algum tipo de inflamação, né, no corpo, né? Ele é muito parecido aí com fibrinogênio, proteína C reativa, a própria homocisteína, que vai mostrar algum tipo de inflamação, né? Com a pandemia, né, e essa problemática que originou da pandemia, né, muitas pessoas têm sofrido com o dímero D aumentado. Então, o que eu indico? Primeiro, claro, sempre buscando um profissional da saúde, mas o dímero D, ele não tem uma relação direta com o jejum e a dieta carnívora. Ele pode auxiliar. Por quê? Porque a dieta carnívora e o jejum reduzem inflamação. Mas você tem de buscar um profissional da saúde para verificar qual é a real causa do dímero D. Porque pode ser lá do RNA mensageiro da própria Covid ou da vacina que aumentou o teu dímero D. Então, talvez você tenha que fazer o uso de anticoagulante, que esse é o principal problema hoje de pessoas que estão tendo doenças que não tinham antes. Porque elas não fazem acompanhamento, elas não verificam como está o dímero D, aí tem problemas de trombose, que pode ser tanto de coração, de cérebro, né? Então, isso aí também, eu trabalho muito com isso, né? Tem muitas pessoas que têm o dímero D diminuído e ele mascara a inflamação devido à Covid e vacina, e acaba que tem que buscar outros marcadores, que é, por exemplo, poliformismo do pai ou fator 8, para verificar como é que está a coagulação do sangue. Então, é algo bem mais complexo, que nós poderíamos fazer aqui uma outra live para falar disso especificamente.
Por isso que E eu a digo, Anabela, Vinícius, só para informação, a Anabela é de Portugal, ela participou do último desafio de jejum de 3 dias aí, conseguiu concluir, ficou muito feliz. Ela compartilhou todos o monitoramento, né, de glicose e também de corpos cetônicos aí durante os 3 dias. Ela estava num nível bem alto de cetose já no terceiro dia, foi uma experiência bem legal. incrível aí. Então é legal, né, Vinícius, que a gente vai compartilhando as informações, orientações para o pessoal fazer de forma segura, e o pessoal também não teve sintomas de gripe cetogênica, todas aquelas coisas que a gente tem quando a gente não faz bem acompanhado, né, Vinícius? Então, mais Exatamente. uma vez, a importância aí de procurar alguém que tenha experiência para contribuir da uma melhor maneira possível, né? E sempre, eu acho que isso é fundamental, né? É claro que casos como o meu, que traz essa informação com fundamentação do meu caso concreto, e isso eu uso muito o direito, filosofia do direito, que eu sempre escrevi voltado para o caso concreto. Nós não podemos ter um caso que ele é um caso geral, é assim na medicina também, né? As pessoas não podem sair fazendo aquilo que vem. Se vê que uma pessoa tem uma dieta carnívora, que a pessoa faz jejum, que a pessoa faz atividade física em jejum, sair fazendo. Porque todo mundo tem que ter um ponto de partida. O ponto de partida é o profissional da medicina e exames, né? Porque eu vejo muitas pessoas que entram em contato comigo, que dizem, fui no profissional da saúde, ele me deu essa dieta. E eu pergunto, qual exame que você fez? Você fez, certo, você foi no profissional da saúde. Mas eu pergunto, qual foi o exame que você fez? Que é o ponto de partida, entendeu? Às O vezes é muito mais fácil prescrever receitas do que um tratamento sequencial, né? É lógico, né, Vinícius? Tu tem Exato, total razão. exato. Só respondendo a Anabela, fibrinogênia 293 mostra que tem uma ligação com o dímero. Então, tem uma inflamação que pode sim ser oriunda da COVID, entendeu? Porque pacientes, eles mostram, geralmente, o dímero D aumentado acima de 500 e o fibrinogênio acima de 200, 250. Então, uma relação. Por isso tem que buscar. Pesquise um médico mais próximo de Portugal, que trabalhe com a medicina integrativa e mostre esses indicativos aí. Eu tô vendo outro comentário aqui do Ricardo, que ele está há 11 dias em jejum, 7 dias seco e sigo rumo aos 40 dias só com água e sal e cloreto de magnésio, 15 quilos a menos até aqui, seguindo a orientação e aprendendo cada vez mais. Depois eu acho que o Ricardo mesmo pergunta se ele pode continuar os 29 dias até completar os 40 dias só com água e sal, ou se ele tem que suplementar. Bom, É, aí é muito individual, né, Vinícius? O que tá? geralmente o pessoal faz é suplementar com potássio e magnésio também, né? Exato. Principalmente. Eletrolíticos. E outra, né, Ricardo? Tu tens de fazer um controle diário do teu nível glicêmico, porque tu pode ter ali uma entrada ali em hipoglicemia, e isso é um problema, né? É o grande problema do jejum prolongado, né? E, ao meu ver, o controle da glicemia, ele é fundamental em jejuns prolongados. E de preferência usar o monitor contínuo de glicose, né? Porque Exato, exato, aí exato. você tem os alarmes, né? Que você pode colocar no telefone, abaixo de 60 miligramas por decilitro, enfim, tu recebe um alarme. Às vezes acontece de madrugada, né, Vinícius? Por isso que eu gosto de recomendar isso daí para o pessoal. Quando a pessoa está dormindo e tem um evento de hipoglicemia, normalmente o corpo vai fazer a pessoa acordar, vai elevar o cortisol, vai fazer a pessoa acordar. Mas mesmo Exato. assim, né, é uma recomendação adicional aí, fazer de forma segura, né? E eu sempre indico, né? Assim, eu agora, esse ano de agosto, eu vou correr a Maratona do Fim do Mundo na Argentina, né? Vai ser a minha primeira maratona no gelo, né? Que bacana. Mas eu não estou chegando ali de paraquedas dessa vez, né? Eu tive um treinamento. E fazer 40 dias de jejum, tu tem que ter um treinamento, uma estrutura de controle bem grande, né? Porque não é só trabalhar fisicamente, tu vai ter que trabalhar mentalmente. Então, a pessoa tem que dividir muito esse jejum durante anos, eu digo, para fazer de maneira segura, fazendo jejuns prolongados de 2 dias, 3 dias, 4 dias,
para depois alçar esses patamares de 1 semana, de 2 semanas, é treinamento. Não podemos ver casos como esse como parâmetro, né? Talvez o Ricardo tenha feito esse treinamento, tem uma estrutura médica paralela que lhe dá apoio, então não pode ser levado em consideração como casos pragmáticos, né, para sair por aí fazendo. Existe muito também o fator da individualidade, né, Vinícius? O Ricardo está perguntando quais os valores ideais para glicemia quando se está em cetose. Isso é muito relativo. Eu fiz jejum de 10 dias, a minha glicemia chegou a 50 e eu estava me sentindo super bem. Eu não tive nenhum sinal de hipoglicemia. Geralmente a pessoa começa a suar, começa a sentir muito frio, começa a sentir tontura. Eu não tive nenhum evento desse. Já eu tive casos de pessoas que reportaram ter eventos de hipoglicemia com 65 ou próximo de 60 e passando muito mal. E justamente, então, é isso que a gente deve observar. Não existe um valor mágico aí que aplica a todo mundo, né, Vinícius? Por isso, da importância. Tenha sempre um profissional de saúde acompanhando quando tu tens um jejum prolongado, né? Porque como tu bem disseste, Gabriel, por exemplo, se nós entrarmos no nível de glicemia, né, fora de jejum em 50, é extremamente arriscado. Né? 50 miligramas é extremamente arriscado. Agora, no jejum prolongado, o treinamento vai fazer com que nós nos sentirmos bem com nível glicêmico baixo. Por quê? Porque nós estamos produzindo corpos cetônicos, né? Então, isso é importante, sempre ter um profissional acompanhando. Sensacional. Estou vendo os comentários da Anabela. Eu acho que a gente tem que estender essa live para 10 horas, né, Vinícius? Tem tanto assunto para conversar. Exato. Tem muito assunto. Eu nem entrei aqui em outros assuntos, como, né, a suplementação mesmo, né, os benefícios, né, que trazem. Por exemplo, eu não tenho tempo. Eu tenho uma sauna no meu prédio. Eu moro num prédio que tem uma sauna. O que eu vou fazer com a sauna? Mas na sauna, pode estar fazendo um exercício físico em alto rendimento, produzindo BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que a gente produz quando a gente está produzindo massa muscular, porque tem exercícios que equivalem. Né? A sauna, ela faz isso. Ela põe o teu corpo como se tu estivesse fazendo um exercício, só para ter uma ideia de valores de referência, né? E eu digo muito isso do pragmatismo. Quando eu estou numa prova de ultramaratona, o meu batimento cardíaco por minuto, ele fica oscilando de 160 a 170 batimentos por minuto. Quando eu estou na sauna, o meu batimento oscila de 150 a 160. Então, vejam só o que a sauna faz para aquela pessoa que eu não tenho tempo para treinar, né? Desce, vai lá na sauna e faz 20 minutos de sauna. E melhor ainda, sai da sauna e toma 3 minutos de banho gelado, na temperatura mais baixa possível. Vai na piscina, né? Produz essa neuroplastia no teu cérebro, né? Que, como eu disse, o fator neurotrófico derivado do cérebro, ele é produzido no exercício anaeróbico. Então, tu tens de fazer um exercício de carga. Mas, se tu tiveres uma sauna e uma piscina, tu não precisa ir na academia se tu não tem tempo. Por isso que eu digo, tudo é conhecimento, né? Hoje a informação, ela está disponível. Antigamente nós tínhamos que buscar os livros, né? Pegar um livro, comprar, chegar o livro ou ir na livraria. Hoje não. Hoje você pesquisa, hoje você tem PubMed, que você pode ver artigos científicos ali voltados para um bom viver, né? Então, isso é importante. Assim como a minha menção que eu fiz antes, né? Organize o modo que você come o alimento. Isso você já vai buscar uma melhor saúde. Você vai baixar o seu nível glicêmico. Né? Eu costumo trazer o exemplo você gosta de comer um bombom, né? Tudo bem, coma o bombom. Mas antes de comer o bombom, coma um ovo.
né? Coma bastante proteína, coma gordura animal. Porque você não vai ter um pico glicêmico. Então, organizar as coisas, o estado das coisas, você já tem uma boa saúde. Não, excelente. Vinícius, eu tô vendo o tempo aqui, eu vi que a gente passou um pouquinho, te peço desculpas, mas assim, muitas informações relevantes aí, o pessoal tá agradecendo de novo a tua atenção e a tua resposta às perguntas. E te agradeço também, Tchê. Obrigado aí pelo teu tempo, por esse bate-papo aí bem interessante. A gente vai voltar a se conversar aí quando tu tiver entre um evento e outro, aí entre uma formação e outra, tu me prende o grito e a gente marca mais uma conversa individual aí. Tá bem. Vamos marcar para depois da corrida essa na Argentina, que é depois de agosto. Aí eu trago as novidades aí para todo mundo. O que vai ser essa corrida, Vinícius? Só para antes da gente fechar a live, só para a gente saber. Essa corrida, ela é na Patagônia e só no gelo, né? A gente corre só no gelo, são 42 quilômetros. E vamos mais para esse desafio. A nossa vida é feita de desafios. Né? Então, eu tenho um calendário, todos os anos eu tenho um calendário dos meus desafios. Então, são as maratonas e no final do ano são as outras maratonas, né, de 48 quilômetros e 84 quilômetros. Então, no ápice do verão, né, e essa questão do desafio, né, é sair do estado, né, normal. Zona de conforto. Zona de conforto, porque essa corrida TTT, ela é bem no dia que tem um evento grande numa praia que nós passamos, né, que é a Paleta, que ela entra até no Guinness Book do maior churrasco, né, em termos linear, e é bem no meio da prova. E é bem no meio da prova, que é aproximadamente ali 10 horas, 11 horas da manhã, onde o sol ele está praticamente no centro. E, invariavelmente, é um dia ruim de correr a TTT. Não é aquela corrida de vento nordeste, nublado, não. É um dia com muito sol, com vento contra, nunca bate o relógio. Né? Os ponteiros nunca ficam justos para a corrida. Então, a gente passa pela praia de Atlântida e é aquele pessoal bebendo espumante, jogando beach tênis, né? Comendo churrasco, e nós, corredores, estamos ali correndo, né? E isso que é o bacana da vida, é tu sair da tua zona de conforto, é tu buscar desafios e fazer a programação dos desafios, fazer um calendário para o ano, né? Eu quero ter, e inclusive eu nem consegui falar, Gabriel, de um método que eu tenho, que é o SEJA, que é suplementação, exercício físico, jejum e alimentação, que eu desenvolvi ao longo desse tempo. E eu costumo dizer para as pessoas, não queira fazer ele 100%, faça só 10%. Tu já vai melhorar muito a tua qualidade de vida. Então, é esse aí o recado aí para finalizar, que eu queria deixar para todos. E dizer também que eu, né, estou à disposição de todo mundo aí que quiser tirar dúvida, pode me mandar um direct aí, que eu vou ter o maior carinho em responder aí a todos. Obrigado, Vinícius, de novo. Eu coloquei a tua conta no Instagram ali no teu nome também para o pessoal te achar nas redes sociais, quem não te segue ainda, daí fica mais fácil, como a live vai ser transmitida ou está sendo transmitida no YouTube. Depois vão ter os cortes para o Instagram, vai ser mais fácil, mas aí o pessoal já consegue te contatar e pedir informações aí. E pode contar comigo, Gabriel, para que tu precisares aí, eu estou aqui à disposição. Valeu, obrigado, Vinícius. Boa sorte lá na Patagônia. A gente vai estar seguindo as tuas redes sociais aí para ver o sucesso desse evento aí e a gente volta a se falar, tá bom? Tá legal, um grande abraço. Grande abraço. Obrigado a todo mundo que entrou na live e fez as perguntas. Obrigado aí pela contribuição também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.